E os Estados Unidos anunciou hoje que aumentará suas sanções ao Irã. O presidente disse que os Estados Unidos imporão novas e mais pesadas sanções ao Irã depois que a República Islâmica admitiu na segunda-feira que superou os níveis de enriquecimento de urânio estabelecidos no acordo de 2015. Os Estados Unidos desistiram do acordo, mas vários países europeus permaneceram envolvidos no acordo, pois o acordo diz que o Irã não poderia enriquecer urânio acima de 3,67%. E Behruz Kamalvandi, porta-voz das organizações de energia atômica do Irã, disse no domingo que o país aprovou a medida e poderia prosseguir o enriquecimento de urânio acima da taxa de 3,67. Esse nível é suficiente para reatores de energia nuclear, mas muito aquém dos 90% necessários para a bomba atômica. Acontece que o Irã ameaçou também passar dos 3,67% para, em muito pouco tempo, 20%, o que já seria suficiente para o seu armamento atômico. O Irã, disse Donald Trump, tem enriquecido urânio secretamente, em total violação do acordo de 150 bilhões de dólares feitos por John Kennedy e o governo Obama. Lembre-se, esse acordo expiaria em um curto prazo, em um curto número de anos. As sanções, disse Trump, serão aumentadas rapidamente, em breve e substancialmente. O anúncio anterior do Irã de que aumentaria o enriquecimento de urânio, diz a Fox News, acima do limite, provocou uma repreensão do presidente Trump. No domingo, Trump disse: o Irã deve ser cauteloso, o Irã está fazendo muitas coisas ruins, o Irã nunca terá uma arma nuclear. Já Trump impôs hoje sanções significativas contra o Irã como parte de um esforço para enfraquecer a economia e forçar o Irã a recorrer à mesa de negociações para elaborar um novo acordo que impõe exigências mais rigorosas daquelas que foram feitas sob o governo Obama. Ontem, terça-feira, o senador Marco Rubio, republicano da Flórida, apoiou a dura posição de Trump contra o Irã, chamando o Irã de um regime terrorista que precisa ser refreado. As tensões entre Estados Unidos e Irã, portanto, aumentaram muito nos últimos dias. O Irã, depois que abateu o avião não tripulado americano que sobrevoava águas internacionais, colocou as possíveis negociações entre Estados Unidos e o regime dos ayatolás no congelador. Agora a tensão é para valer. A Rússia hoje demonstrou uma grande preocupação com o fato dos Estados Unidos proporem uma coalizão militar para vigiar as águas em frente ao Irã. A matéria foi dada há pouco tempo pela RT News, que diz o seguinte: os Estados Unidos pretendem criar uma coalizão internacional para vigiar as águas estratégicas em torno do Irã e do Iêmen. Segundo o plano dos Estados Unidos, isso proporcionará que barcos de guerra e esforços liderados por países cuja vigilância permitirá um controle maior dos Estados Unidos sobre as ações decorrentes dos últimos dias, ou melhor, as ações que o Irã poderá tomar nos próximos dias. Nós estamos implicando agora com um certo número de países para ver se podemos reunir uma coalizão que garanta a liberdade de navegação tanto no Estreito de Hormuz como no de Bab al-Mandab, o estreito que separa aponta a entrada da África e da Península Arábica, explicou Danforth. O general indicou que as próximas semanas serão determinantes sobre os países que terão a vontade política de apoiar a iniciativa dos Estados Unidos e que logo se procederá
o estabelecimento das estratégias da futura coalizão. Pois bem, essa foi mais uma declaração forte do presidente Donald Trump, mais uma forte ameaça de Trump via Twitter. Resta, contudo, saber até que ponto esta ameaça surtirá algum efeito em relação ao Irã. É preciso lembrar que outras frases fortes foram ditas nos últimos dias e o Irã continuou no seu passo em direção ao enriquecimento de urânio, um enriquecimento cada vez maior de urânio, a ponto de daqui a pouco ter a bomba atômica. O mesmo aconteceu em relação à Venezuela, ameaças e endurecimento do embargo. Maduro, contudo, está mais forte do que nunca, a oposição cada vez mais acuada. Hoje vive-se o terror literal na Venezuela, opositores são presos à luz do dia e simplesmente desaparecem. Sem falar na fome, eu venho tocando nesse ponto desde ontem, da fome que já existe na Venezuela e da trágica que pode acontecer daqui a alguns dias, simplesmente pela falta de alimentos. Embora a casta de Maduro esteja assegurada, a boa vida a essa casta esteja assegurada. Muita retórica e pouca ação. E digo isso por minha conta e risco. Muita retórica e pouca ação. O outro lado fala também, mas age. E aí, colocando as duas pontas na balança, temos que admitir nesse momento que o que pesa mesmo, o que mais tem pesado mesmo, é o perigo que toda a região está correndo, Arábia Saudita, Iêmen, Israel, sobretudo. Até depois, amigos.